Então, para começar esse bloco das respostas, nós fizemos um sorteio com todos os candidatos. Também definimos a sequência das falas. Para esse momento, cada candidato, cada candidata terá 1 minuto e meio para expor o seu pensamento a partir da pergunta que eu farei agora. Por que ser candidato, candidata ao Centro Nacional do MPPU e qual a sua proposta para renovar continuamente o pacto que une eleito e eleitores para além do dia da eleição? Quem começa respondendo esta provocação é a Rosângela Solano, do Rio de Janeiro. Então, Eliseu, a minha relação com a política é diária. Eu vivo a política, meus amigos até falam, nossa, você não para de falar sobre isso. Mas não é parar de falar, mas é de ser uma agente política, né? Eu entendo que a política, nós já vivemos ela dentro de casa. Então, eu vivo muito na prática, né? No dia a dia, de abrir o portão de casa, cumprimentar o vizinho, falar com a pessoa do lixo, o motorista do ônibus, conheço todas as pessoas do meu bairro. E a minha proposta com relação ao eleito e como que é? É o eleitor e o eleito, né? Eu vivo isso na pele, porque eu lido, né, com muitos agentes políticos, com muitas pessoas que trabalham na política, com muitos políticos eleitos, e eu percebo o quanto é difícil esse relacionamento, pois se tornou um relacionamento de clientelismo, eu vejo dessa forma. E uma das propostas que eu trago é que nós, como MPPU, independente de ser eleito ou não, né, como agente político, como membro do Movimento Chocolate, como membro do Movimento Político pela Unidade, que nós possamos estar atuando, eu vou falar isso pelo meu estado, né, pelo Rio de Janeiro. Nós não temos a prática de conviver com essas pessoas, né? E acaba que hoje, a gente até comentou no grupo, que todos ficam solitários, tanto o eleito quanto o eleitor, após a eleição. As pessoas se sentem órfãos. Então, a minha proposta é de fazer com que essas pessoas se aproximem mais. E eu te pergunto como, né? Eu acho que isso nós vamos ver juntos. Rosângela, desculpa te interromper, Terminou. o tempo acabou. Obrigada. Obrigada, desculpa interromper. Bom, o próximo é a Fátima, o Eliseu vai ler a resposta dela, que ela não pode estar. Ok. Respeitando o tempo, então, a resposta dela diz: decidi me candidatar ao Centro Nacional do MPPU porque acredito no poder transformador da política e na importância de construir uma sociedade mais justa e sustentável. Minha proposta é estabelecer um vínculo sólido e contínuo entre os representantes e aqueles que os elegeram, renovando constantemente o pacto que une eleitos e eleitores. Inspiro-me na filosofia de Michel de Foucault, que ressalta que o poder está intrinsecamente ligado ao conhecimento. Acredito que, ao proporcionar acesso à informação e ao conhecimento político, empoderamos os cidadãos para que participem ativamente do processo político e exerçam sua cidadania de forma informada e consciente. Para além do dia da eleição, minha proposta é criar espaços de diálogo e transparência, onde a troca de informações seja facilitada e os cidadãos possam acompanhar de perto as ações de seus representantes. Isto fortalecerá a confiança entre eleitores e eleitos, reforçando o pacto que nos une. Ademais, defendo a aplicação da paradiplomacia ambiental como parte integrante de minha plataforma. Reconheço que as questões ambientais transcendem as fronteiras nacionais e requerem uma abordagem colaborativa entre os governos subnacionais e organismos internacionais. Proporei parcerias e cooperação para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável. Acredito que renovar continuamente o pacto... Fátima barra Eliseu, o tempo acabou. Não sei se falta pouco para concluir do texto. Perfeito. Vamos respeitar aqui o tempo.
Tá bom. Desculpa interromper, Fátima. Bom, agora eu chamo a Elaine, de São Paulo. Obrigada, Ju. Eu ainda sou candidata porque me sinto chamada a viver o ideal, encontrando respostas dentro da política para erradicarmos a miséria. Quero ajudar o MPPU e a política a fazermos essa construção, para promover e defender os valores fundamentais da pessoa e dos povos, conquistando uma vida digna para todos, como consta em nossa carta. Também manter viva para Fratelli Tutti, dar vida às palavras de Papa Francisco, quando ele diz que as realidades são impositivas às nossas ideias ou ideais. Em relação ao pacto com os eleitores, eu posso querer vivê-lo sozinho, mas eu só vou conseguir se for eleito e o próximo Centro Nacional se abrir a fazer uma co-construção. Então, gostaria de ajudar esse próximo Centro Nacional a construir juntos com os eleitores o programa de governo, não só no planejamento, mas durante a gestão. É isso, encerrei. Você quer respeitar o tempo. Obrigada, Elaine. Agora a gente chama o Flávio. Obrigado, Ju. Então, gente, mesmo diante dos desafios que marcam esse nosso tempo, especialmente diante dos desafios políticos, continuo, como falei antes, apaixonado e acreditando na política como o amor dos amores. Nesse sentido, sempre aberto ao aprendizado em atitude de serviço, desejo disponibilizar meu tempo e capacidades para continuar esse importante trabalho de tradução da intuição de Chiara e foco para a política, com o intuito de enraizar e fortalecer sempre mais uma cultura política de fraternidade, que em permanente relação de proximidade com aqueles que mais sofrem na pele a ausência das políticas públicas, tenha a capacidade de transformar e sustentar a essência da política, dos políticos e das instituições. Desejo continuar trabalhando para aproximar o MPPU das demais inundações, no sentido de desenvolvermos e atuarmos uma co-governança que nos permita oferecermos à sociedade uma cultura da unidade com maior amplitude e profundidade. E juntos desenvolvermos projetos diversos que nos permitam a captação de recursos para uma maior incidência transformadora dos objetivos e ações do MPPU. Acredito que dessa forma o MPPU estará não apenas renovando o pacto entre eleito e eleitores, mas efetivamente cumprindo o seu papel. Obrigado, Jô. Muito bem. Vamos agora ouvir a resposta da Sara Gomes, diretamente da Paraíba. Bom, eu me candidato ao Centro Nacional do MPPU por, como eu disse, né, ser uma paixão, ser aquilo que me move a transformar a vida das pessoas e também a sociedade no qual a gente vive e fazer com que ela seja realmente mais fraterna e mais justa, né? E, para além da política estar no meu coração, eu também gostaria de trazer em relevância o diálogo, né? Então, fazer com que realmente aconteça essa experiência profunda de diálogo dentro da política, e aqui no MPPU eu acho que é o ambiente mais propício para que a gente consiga promover esse diálogo e, quem sabe, encontrar soluções para sanar tantas diferenças e divergências que nos circunda hoje, né, como sociedade brasileira. Também queria contribuir, né, para que o MPPU continue sendo um marco na vida das pessoas, porque cada um que está aqui hoje, de alguma forma, foi marcado por esse ideal e por essa... justamente por todos esses valores que o MPPU traz para a política. Então, eu acho que contribuir para que ele se concretize, para que ele né, esteja cada vez mais em parcerias e consiga estar mais presente em outros espaços, faz com que a gente consiga mudar a realidade e consiga realmente mudar a política e a estrutura da sociedade para que ela seja realmente mais fraterna. Então, eu também gostaria, né, de cada vez mais estreitar a parceria e a colaboração entre as inundações e todas as realidades da obra. E também... Marinha,
Desculpe. Agora temos um outro jovem, o Luiz, se quiser já responder. Luiz Felipe? Perfeito. Oi. Então, o mundo tem atravessado mudanças. O mundo tem atravessado mudanças, e nessas mudanças profundas que o mundo tem passado, a igreja, expressões da igreja, movimentos populares também se encontram no momento de se posicionar diante de tudo que acontece no mundo. Eu tenho interesse em atuar junto ao MPPU, porque o MPPU tem um papel central nesse contexto, tanto de formação da obra, bem como tem um potencial muito grande de trazer o ideal da unidade para muita gente. Tem um potencial de... É uma inundação com potencial de atingir muita gente. Então, levando em conta minha bagagem de comunicação política e o meu interesse em atuar junto à formação, eu quero estar nessa comissão do MPPU, mas sempre aberto ao desejo do Espírito Santo, os caminhos que ele indicar, que é no diálogo mútuo, é no copo vazio que a gente encontra soluções. É isso. Muito bem, obrigado, Luiz. Agora vamos ouvir a resposta em 1 minuto e meio, o Jorge Cury, de São Paulo. Então, olha, eu tive a oportunidade de, procurando viver os conceitos de humanidade nova, e sempre também concordo nesse foco dos ensinamentos da vida de Chiara, e de foco acho que é um grande exemplo, de participar de vários grupos associativos, tanto da Associação de Campinas, como de São Paulo e Brasileira de Medicina, e também na própria Faculdade de Medicina, onde eu milito até hoje, tive muita oportunidade na área de ensino, educação, de perceber o quanto que a política é importante. Como algum dos já foi referido, acho que a política ela abrange todas as atividades humanas, né? Não é à toa que Chiara fala que é o amor dos amores. Então, eu acho que é importantíssimo que nós, eu como voluntário mais ainda, me engaje totalmente nisso, e tenho participado há muitos anos disso, e vejo a importância do se fazer para diminuirmos essa polaridade que existe atualmente, né? E que dificulta muito o respeito mútuo e o objetivo da fraternidade. Agora, eu acho que internamente, entre nós, é fundamental, daí a minha candidatura, é que nós consigamos, entre nós também, onde está presente uma certa polarização, que nós consigamos superar isso intensamente. Eu acho que, uma vez, qualquer um que seja escolhido, eu penso que deve, de maneira constante e permanente, se manter interagindo com aqueles que são os eleitores. Eu acho que o grande problema da Jorge, representatividade é essa questão da interação permanente. Obrigado. obrigada. Bom, então agora a gente chama o Fernando Ferreira, do Piauí. Eu sou candidato porque eu entendo o seguinte: nós vivemos um momento no mundo que clama por desunidade, é um mundo que chama por divisão, é um mundo que chama pelo dissenso, né? E essa divisão e esse dissenso tem penetrado em todos os setores da sociedade, né? E como aqui já foi falado, e todos nós somos conscientes, mesmo tempo também dentro da igreja e dentro dos movimentos populares, né? Então, eu entendo que o momento requer uma vida nova, um salto de qualidade na vida ideal, né, de todos nós, né? E aí eu acho que a minha candidatura ao MPPU é no sentido de contribuir para que o MPPU seja esse foco central de esse salto de qualidade dentro do ideal, dentro da política, e que possa levar a todos os membros, sobretudo, e aí a minha proposta é que, na verdade, a gente comece internamente todo esse confronto, esse diálogo político, para que a gente possa dar esse salto de qualidade internamente dentro da vida do ideal.
Muito bem. Depois do Fernando, nós convidamos o Hermes da Fonseca, de Minas Gerais, para a sua resposta. Então, eu conheci o Focolare em 74 e, conhecendo o Foco, veio para mim uma grande novidade que cristão pode estar dentro da política na transformação do mundo. E vejo também que a gente tem que estar sempre com o nosso sim. Então, como todos os setores da obra exigem, né, esse empenho, transformação, então, eu também vi que MPPU é essa, dá uma resposta para dar um novo sentido exato à política. Essa política, então, hoje, muitos contestam, né? E que a todas as pessoas, não só aquelas que são candidatos, que têm um cargo administrativo, mas também esse cidadão que é chamado cidadão comum, né? Sobre o pacto, né, eu vejo que até nós mesmos da obra, a maioria não conhece o pacto, né? Então, é uma questão cultural nossa de não interessar pela política, pelas coisas que estão na sociedade, os problemas. Então, eu vejo que esse pacto, né, pode ser estudado e, ao mesmo tempo, uma coisa que nós vimos na nossa comissão, o grande problema é a formação. A gente precisa dessa formação política. Então, acho que como o MPPU, também na comissão, a gente pode trabalhar e despertar essa consciência, formação política. Qual é a novidade que o MPPU traz para a política? Que é justamente o diálogo aberto, né? Contribuir para essas mudanças, né? Então, eu creio que, aliás, esse empenho nosso também não precisa até estar dentro da Comissão Nacional, porque o nosso empenho sempre está nas comunidades, no local onde vive. Mas... Hermes. Desculpa. Obrigado. O tempo. Obrigada. Bom, a gente continua em Minas e chamamos o Álvaro. Então, eu entendi, né, como para ser membro da MPPU, contribuir como membro da obra nessa transformação das relações das estruturas, né, que a gente está vivendo, polarizadas e tudo mais, que atendam a todos, mas sobretudo os mais vulneráveis da sociedade que a gente está. E lendo a carta nesses dias, tanto que eu fiz até uma pergunta no grupo, né, ainda não, eu estou conhecendo um pouco mais do MPPU agora, né? E eu senti, assim, queria conhecer muito mais sobre os primeiros 5 artigos, se eles está acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, para mim, o pacto, né, renovar esse continuamento do pacto, é no promover a prática da carta, em especial seus primeiros 5 artigos. Pronto. Então, depois do Álvaro, nós convidamos o Johnson, de Pernambuco, para apresentar sua resposta. Então, pessoal, por que eu sou candidato ao MPPU? Né? Primeiro, na minha apresentação, eu esqueci de dizer que, com o voto de muitos de vocês, né, eu cheguei atualmente no estágio que eu estou, e lá dentro, na eleição interna, eu ocupo a função de co-presidente. Né? E esses dias me toquei, né, que eu estou ocupando a cadeira que, no passado, não muito distante, foi ocupada por a grande deputada Luísa Erundina, né? Para muitos que não sabem, ela foi co-presidente do MPPU no Brasil. Então, esses dias eu me toquei desse lance. Então, por que eu estou candidato? Né? Porque eu entendo, né, que ainda posso contribuir muito, né, para que o MPPU continue avançando nas suas pautas, nas suas defesas, na sua abertura, trazendo todos esses ideais que vocês falam aí, fraternidade, unidade, amor, para o chão, para a concretização, né? Ou seja, para a encarnação de todas essas realidades que a gente sonha, não é? A partir da experiência que eu tenho no dia a dia, porque eu respiro política 24 horas por dia, a comunidade onde eu vivo me obriga, me leva a ser assim, né? Pronto. Isso respondendo o que é que eu pretendo continuar, né? Porque eu estou candidato ao MPPU, né? Para dar continuidade e aprimorar o trabalho que já iniciamos na atual gestão, né?
se posicionando, como disse o Luiz, não é, lá de Brasília, que a gente tem que tomar posições em determinados momentos. Pronto. Qual a minha proposta nessa questão do eleito e eleitor? Aí, minha gente, é formação, tá certo? Tem que investir na formação, começando pelos nossos internos, não é? E aí eu não vou inventar a roda. Minha proposta é não inventar a roda, é usar o que nós já temos, nós já dispomos. E o que é que nós dispomos? Johnson. Nós dispomos da escola, só concluir rapidinho. Nós dispomos da escola de cidadania, que pode fazer esse trabalho. Então, nós vamos estreitar esse laço e investir nessa formação dos nossos. Obrigada. Agora a gente chama o Thiago Gomes, do Rio. Parte da minha vontade de ser candidato parte muito do princípio que, quando a gente pensa na liberdade, igualdade, fraternidade, parte do mundo se apegou muito à liberdade, né, capitalismo, uma outra parte se apega ali à igualdade, socialismo, mas tanto a liberdade como a igualdade, sem fraternidade, elas não caminham da maneira como elas poderiam caminhar. E a missão do MPPU é olhar a política pela lente da fraternidade. Então, é um espaço onde eu vou me alimentar desse lugar e, ao mesmo tempo, contribuir, porque conversar com os espelhos é muito fácil. Acho que o nosso desafio como movimento, como cidadão, é conversar com os diferentes e sensibilizados, conversar e entender o outro. Eu acho que sou candidato para aprender mais com o MPPU e para contribuir nessa amplificação de um diálogo que a sociedade precisa. E a gente pode cumprir esse papel de ser ponte. Muito bem. Obrigado, Thiago. E agora, do Distrito Federal, vamos ouvir a Ivana Torres. Então, eu queria destacar nessa resposta, né, alguns desafios que foram postos pela obra e que, para mim, têm sido os que me impulsionam nesse momento. O sair juntos e preparados, a fidelidade criativa e, especialmente, o documento final da Assembleia de 2021, quando fala da escuta do grito da humanidade. Então, isso está me movendo a participar desse momento que eu prefiro chamar de um processo de consulta participativa para a construção desse novo Centro Nacional do MPPU. E me motiva também porque é uma experiência que eu já vivo individualmente, em alguns espaços. E que agora eu imagino que é o momento que possamos fazer isso coletivamente, não só com quem estiver no Centro Nacional do MPPU, mas com todos aqueles mais de 310 pontos que estão aqui, que a gente continue fazendo esse diálogo com todo mundo que se interessou em algum momento pela política, pelo MPPU, né? Sobretudo, o Thiago acabou de falar, era um ponto que eu queria tocar também, a questão da fraternidade como uma categoria civil e política. Eu acho que esse é o grande desafio e a grande novidade que a gente tem para apresentar para as pessoas. E entre esse pacto entre eleito e eleitor, eu penso que o nosso papel como eleitor numa eleição geral e também no MPPU é a gente criar espaços para que a democracia, a participação, o respeito ao outro sejam realmente experimentados, vivenciados e possam conduzir as nossas atitudes, porque só assim nós vamos permanecer com esse pacto diariamente. Pronto. Obrigada, Ivana. A gente chama a Ana Karina agora. Então, a política, ela é um serviço. E para que ela seja efetivamente um serviço e não um atalho para conquistas pessoais de alguns, é preciso exercer uma cidadania que não seja obediente a personagens políticos, por exemplo, mas que faça reflexões e autocríticas. A política serviço deve ser vivida à luz da fraternidade social, do enfrentamento das exclusões e injustiças. Os verdadeiros protagonistas da política não são os eleitos, mas sim os eleitores. Então eu vejo que é preciso estabelecer um relacionamento entre eleito e eleitor, para que nós, eleitores, e me refiro tanto à eleição de Estado quanto de instituições,
Não podemos ser apenas espectadores dos acontecimentos do cenário político, não podemos ser vítimas da despolitização. É preciso um processo de educação política popular para que nasça essa relação, esses enfrentamentos, para que nós, povo, deixemos de ser a massa ingênua da população. Bem, obrigado, Ana. Agora vamos ouvir o Sidenir Araújo. Então, assim, para renovar, ao meu ver, esse pacto, para além do voto, né, é preciso que todos nós que estamos aqui, o MPPU, promovamos ações concretas de fraternidade também para além das eleições, né, de modo que não pare só no processo eleitoral do MPPU e nem no processo eleitoral que nós conhecemos, esse percurso formativo. Né, que, por sinal, eu reconheço com muita alegria que a gestão atual do MPPU conseguiu fazer, em certa medida, mesmo na pandemia e tudo mais. Né, e, para isso, a gente precisa lançar mão dos instrumentos de fraternidade que nós temos ao nosso alcance, instrumentos de superação de vulnerabilidades. Nós temos a economia de comunhão, nós temos o SUS mais forte, que também é uma ideia fenomenal, nós temos a Humanidade Nova. Então, são instrumentos que vão nos ajudar a concretizar a fraternidade, a paz, o mundo unido. Então, esse renovar o pacto, eu parto desse princípio. Né? Obrigada, Sidenir. Agora a gente chama o Almir, do Ceará. Bom, eu sou candidato ao Centro Nacional do MPPU porque eu vejo que o cristão ele não deve ser simplesmente uma boa pessoa. E diante do cenário que a gente contempla tanto no Brasil e no mundo, é necessário coragem, resistência, não vou usar nem resiliência, mas resistência diante de tanto absurdo, de tanto desrespeito às instituições, de tanto fechamento ao diálogo, ao negacionismo, a falta de respeito àquilo que o Papa tanto clama, a falta de respeito ao Laudato Si, a Fratelli Tutti, a falta de fraternidade na política. Acredito que o cristão, o verdadeiro evangélico, aquele que admira e vive o evangelho, ele precisa estar nesse mundo, ele precisa estar inserido, corajoso, não pessoas mornas. E eu gosto de ser assim, sabe? Eu gosto de estar nesse mundo, eu gosto de lutar, eu gosto Por isso que eu sou político, tanto me candidato, talvez seja candidato a prefeito próximo ano aqui no meu município também, porque eu vejo isso a plenitude da minha vocação como cristão. E fazendo dessa forma, eu acredito que aí eu posso também fazer esse pacto entre eleito e eleitor, é estar perto das pessoas, é estar perto de quem mais precisa. Já diz o documento final da nossa Assembleia Geral, né? É estar perto dos mais pobres, do mais necessitado, e não ter medo de abraçar o mundo. Por isso, eu me proponho novamente a fazer parte do Centro Nacional da MPPU. Obrigado, Almir. E aí, nós convidamos agora a Deise Carneiro, do Pará. Então, a minha resposta é porque é necessário participar, né? Contribuir com o bem comum, né? Por isso eu estou aqui. A gente conhece o carisma da unidade, né? Nas palavras de Chiara Divino Jordani, mas eu ouvi recentemente uma deputada falando que a política é a arte de promover a paz. E quando a guerra se sobressai, é porque a política não cumpriu o seu papel. E até ela citava o exemplo da família, que é uma coisa que sempre me conquistou, fazer essa relação entre a fraternidade como categoria política com a fraternidade que temos em casa. É o amor, é a fraternidade, que faz com que os conflitos, que as situações, as adversidades sejam resolvidas em casa. Então, faz muito sentido, né, esses princípios do MPPU. E em relação ao pacto, tanto o MPPU quanto o Carisma da Unidade, como já foi falado, possuem os instrumentos
né, adequados, inclusive assim, os mais elaborados, eu diria, né, para contribuir com o diálogo. Eu acho que o exercício é transformar todos esses princípios, essas diretrizes em ações concretas. Eu acho que é um grande desafio que tem. E essa relação eleitor-eleito é importante, mas também existe a relação entre eleitor e eleitor, eleitores, né, e a nossa atuação cidadã mesmo, exercer os nossos direitos e deveres de forma concreta. Estou disposta a somar com isso. Bem, obrigado, Deise. E agora, para nós encerrarmos esse nosso primeiro bloco das respostas, nós convidamos o Portela, de São Paulo, para trazer a sua resposta. Bom, respondendo essa pergunta, por que eu quero ser candidato, eu já disse um pouquinho na minha apresentação, mas eu repito agora que sou candidato para emprestar a minhas forças de corpo e alma para ajudar na construção da cultura da fraternidade na política, buscando a realização do bem comum. E quanto ao pacto eleitor e eleito, no meu modo de pensar, essa renovação do pacto entre eleitor e eleito e eleitores se faz no cotidiano. A gente tem que se manter próximo das pessoas, das necessidades reais das pessoas, para que a mudança necessária aconteça. Não tenho a intenção de ser a voz de ninguém, até porque todas as pessoas têm vozes. O problema é que o microfone não está voltado para aquelas vozes que realmente clamam e gritam de serem reconhecidas e serem incluídas. Eu quero fazer, então, que esse microfone esteja voltado para as pessoas e possa captar o grito delas em busca de justiça e de uma política inclusiva. É isso. Obrigada, Portela. Agora a gente parte para o segundo bloco de perguntas. Não saiam, porque a pergunta é muito boa.